Segunda-feira, 7 de setembro de 2020. Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Feriado, né? Ou pelo menos dizem que é feriado. Aquela conta que fizeram no começo do ano, que tiraram alguns feriados, anteciparam alguns feriados do segundo semestre para dar folga para as pessoas. Enfim, essa lógica que não faz o menor sentido. No fim as pessoas foram para a praia, né? A ideia era deixar as pessoas em casa meio forçando a barra da pandemia, mas tipo, né, ele não tá nem aí, né? Mas eu não sei se hoje é feriado, se o 7 de setembro foi nessa conta. Aparentemente, pelo som da obra aqui ao lado, realmente é feriado. Tanto para mim, quanto para os funcionários que estão na obra, que também estão baqueados pelo som que eles produzem, né? E para vocês também, que mais um dia aí de tranquilidade. O tempo tá bom, deu uma caída na temperatura, nada muito drástico, felizmente, mas aquela arrefecida. O fim de semana foi bem bom, né? Temperatura ali, ó, na medida, perfeito para passear, né? Se não tivesse esse coronavírus. Mas tem, né? Então vamos lá. Só ficando feliz aí pelo dia bonito. E lembrando aí que como cinema, segunda dia de cinema, já falo de um filme clássico, de um diretor espetacular. E também lembro que o Cine Ensaio de hoje, que é o 10º Cine Ensaio, vem com essa novidade, né? Quem acompanha, colabora com o meu trabalho, né? É integrante do Clube Trabalho Sujo, colabora financeiramente com o que eu tenho feito aqui diariamente e além, né? Porque não só é o Climatias Diários, mas tem uma série de novos programas aí, além dos velhos que continuam. Já viu o Cine Ensaio desde do sábado passado, né? Não só o Cine Ensaio, como Bom Saber, o Altos Massa, que é esse programa novo que eu estou fazendo com o Pablo Miazal, mas se você não colabora com o meu trabalho, segunda no final do dia é o dia em que eu abro. Tá, tem uma confusão aí na rua. É só bate-boca, sempre rola aí. Anfã. E o Cine Ensaio, como é o 10º programa, a gente aproveita para criar uma nova tradição, que a gente comenta os comentários. Então todo mundo que comentou, não todos vão ser comentários, né, porque é muito comentário, mas a gente vai escolher alguns comentários que a gente queira comentar, não simplesmente responder ou acatar uma sugestão, né? A ideia é continuar esse diálogo aí que a gente tem de alguma forma através dessa tela, né? Vocês escrevendo e eu falando aqui, e eu, no caso do Cine Ensaio, junto com o André Graciotti. Então o programa de hoje é sobre isso. E também já está no ar, né? O DM, finalmente eu e o Dodô conseguimos gravar também o 10º programa. A gente não resolveu criar nenhuma nova tradição, mas retomamos aí o intuito original do DM, que é justamente eu e o Dodô conversando sem nenhum rumo. Claro que a gente falou do Junta Tribo, embora a gente tenha esticado um pouco mais o conceito do Junta Tribo para uma outra coisa. Lá no programa a gente está falando mais sobre isso. E temos a participação do grande Fábio Bianchini, que mandou um áudio falando sobre Junta Tribo, prenúncio dessa nossa longa conversa sobre o festival que teve 2 edições, em 93 e 94, e acabou moldando aí uma forma de ver a música pop, especificamente no final do século XX. Aqui no Brasil, claro. Mas a gente também falou de inflação, a gente falou também de quarentena, a gente falou de se 1984 é o livro mais importante do século passado. O Dodô falou que Carinhoso é plágio. Entre outras conversas, né? Sobre até pro Engenheiros do Havaí. Esse foi o DM que a gente finalmente conseguiu gravar e já está no ar. E também falar em finalmente conseguir gravar. Também gravei o 3º episódio do Lovecraft Country, que teve seu 4º episódio
Lovecraft Country Blues, que é o meu programa semanal de comentários da série Lovecraft Country, que teve seu 4º episódio exibido agora no fim de semana. O 4º episódio da minha série vai ser exibido ainda em algum momento desse fim de semana, pelo menos gravado em algum momento dessa semana e transmitido em primeira mão para quem colabora com o meu trabalho através do Clube Trabalho Sujo. Se você quer colaborar comigo, trabalho sujo por e-mail @gmail.com. A gente continua a conversa por lá. Como eu disse, segunda é dia de cinema, já eu falo do filme escolhido de hoje, mas antes vou chamar meu convidado diretamente de Santa Catarina, Florianópolis mais especificamente, embora ele seja do interior, ele que é integrante de uma instituição do indie sulista, a banda Repolho, o grande Demétrio Panarotto. Diga lá, rapaz. Daí, seu Alexandre Matias, beleza? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, pro Climatias, falando um pouquinho do que foi do que está sendo esse percurso, né? Pós-isolamento social. Né? Dizer para vocês que, além dos trabalhos de literatura, de cinema, de música, sou professor de roteiro numa universidade em Palhoça, na Grande Florianópolis, e o primeiro desafio foi adaptar os planos de aula, né, para o ensino remoto, e mesmo com as várias dificuldades, mesmo sendo um trabalho é outra coisa, não dá para comparar, e sou completamente fã do ensino presencial, mas mesmo assim a gente chega ao final do semestre com uma resposta muito bacana dos alunos, né? Nas 4 disciplinas nós propomos, né, seguir fazendo filmes, e a galera respondeu. Foram feitos filmes, curtas-metragens, ficção e documentário, individuais e coletivos nas 4 disciplinas, né? Então isso aí, o resultado desse primeiro semestre foi razoável, a gente fica muito feliz com ele, e aí se preparando já para aquilo que é o segundo semestre que está em andamento. Pois bem, né, tive um percurso que foi mais filmes, tive um percurso que foi mais livros, tive um percurso em meio a essa loucura toda que foi de ficar parado sem fazer nada, de criar umas experiências culinárias, e teve o percurso também de escrever e compor. Dos filmes que eu cito para vocês, daquilo que eu assisti, né, e é uma quantidade muito grande de coisas, né, eu acho que deu para colocar em ordem, ou voltar a assistir várias coisas que estavam pendentes, colocar em ordem aquela listinha, né. Mas eu vou citar para vocês o Aki Kaurismäki, que é um cineasta finlandês, né, que é responsável por passar para o cinema Crime e Castigo do Dostoiévski, numa adaptação contemporânea, e por um outro filme que eu gosto muito, que é o Cachecol de Tatiane, né? Um filme que fala sobre os roqueiros finlandeses da década de 60, 70. O Kaurismäki tem uma coisa com ele, que é dos filmes dele serem, os personagens serem secos, rudes, né? Um pouco respondendo aquilo que é a estrutura social que nós vivemos, sem aquela coisa do herói, sem aquela coisa do herói que está no cinema ou do herói que está no romance do século XIX. Pois bem, além dele, cito também Sharunas Bartas, A Casa e o Corredor, e cito uma experiência que foi assistir o Belatar, né, Satantango, uma adaptação de um romance, um filme de 8 horas, assisti como se fosse uma série, afinal de contas eu tinha os arquivos do filme, né, 8 ou 9 arquivos de mais ou menos 50 minutos. Pois bem, dos livros, né, um dos que eu vou citar, o livro que eu vou citar para vocês é esse aqui do George Orwell, Na Pior em Paris e Londres. Excelente. Vejam, é o livro em que Eric Arthur Blair, né, que depois vai adotar o pseudônimo de George Orwell, vai adotar o pseudônimo por conta desse livro. Esse é o primeiro livro dele. Eric Blair é um jovem de classe média inglesa e que resolve se aventurar na vida de artista, de escritor,
em Paris na década de 20 do século passado. Veja, depois que acaba um pouco da grana que ele leva, ele se vê em meio à situação de viver em hotéis de quinta categoria e hotéis cheio de ratos e percevejos, e depois ele sai, deixa a cidade de Paris e vai para Londres. E em Londres ele vive em meio aos mendigos, perambulando de albergue em albergue. É meio que aí que ele descobre, ou que cai a ficha, que ele tem um entendimento daquilo que é a situação miserável do capital. Ou você trabalha, ou você entrega, né, a tua força de trabalho, a tua mão de obra para 16, 18 horas por dia, né? Ou você não tem emprego. Se você quer viver a vida de artista, você não tem uma resposta e corre o risco de você passar fome, né? O livro foi tão emblemático quando ele apresenta para o editor, quando ele apresenta para a própria família, que é a família que diz para ele: não dá para o livro sair com o teu nome. É aí que surge George Orwell, escritor de 1984 e da Revolução dos Bichos. Pois bem, daquilo que eu ando fazendo, cara, nós criamos um livro, né, num tomo só, os 3 livros que já haviam saído antes, né, juntamos 3 livros num tomo só, numa trilogia que se chama, no livro que se chama Serzindo e Cozendo. Serzindo e Cozendo tem uma característica muito legal. Esse livro foi feito agora, né? As cópias já se encerraram, a gente está fazendo uma outra produção. É uma editora caseira, uma editora artesanal, em que o lema da editora é livros feitos a facão. Você não vai encontrar o mesmo livro no mercado ou do mesmo tamanho. Ainda, o Daniel Rosa dos Santos, da Botecanes, ele resolveu desenvolver uma técnica de xilogravura, um carimbo improvisado, né, para que cada livro saísse com uma espécie de uma obra ali carimbada, uma espécie de um desenho, cada um com um desenho com uma característica diferente, né, feitos a partir dessas bandejinhas aqui, onde vem bolo ou cuca, como a gente chama por aqui. Imaginem quantos bolos, quantas cucas foram comidos para dar conta desse projeto. O mais legal do projeto é que ele retoma uma ideia, que é uma ideia do faça você mesmo, e que está nos trabalhos da banda, né, da banda Repolho, 93, 94, 95, nas demotapes ou nos zines que nós lançamos durante a década de 90. Claro. Né? Além desse trabalho, a gente, com os irmãos Panaroto, eu e meu irmão, o Roberto, nós temos alguns EPs que estão saindo agora no segundo semestre. Tem um que já está rodando por aí, em parceria com o Educar, né, produção do Educar. O nome do EP se chama Top 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 Who. E temos outros 5 EPs para o segundo semestre, né, que estão prontos, já estão para sair. Um deles, ou 4 deles, compõem aquilo que é o nosso 4º disco. E o último EP é em parceria com a Império da Lã, né, capitaneada lá, para citar só 2 nomes, o Chico Bretanha e o Carlos Carneiro. Dizer para vocês que esses projetos musicais do segundo semestre, eles têm a parte gráfica foi feita pelo grande Diego Medina. Cara, teria tanta coisa para dizer. Eu tô olhando aqui pro tempo, tô vendo que o tempo passou desesperadamente, ou muito mais rápido do que eu imaginava. Um abraço a todos, fiquem bem, e seguimos. Obrigado, seu Demétrio, como ele mesmo comentou. Faz parte da clássica banda Repolho, e também tem esse trabalho junto com o irmão dele, Roberto, com Irmãos Panaroto. Enfim, quem conhece sabe, quem não conhece, vá atrás. Grande instituição da cultura independente brasileira, sulista, catarinense, chapecoense, para ser mais exato. Vamos então falar de cinema? Tem uma coisa que eu ia falar sobre os comentários do Demétrio, que ele falou sobre George Orwell, né? Que é isso. Tipo, eu comentei essa história que o Dodô provocou no DM, né? Que 1984 é o livro mais importante do século passado. E aí a gente já estabeleceu a regra que não é o melhor, né? Que essa coisa do melhor é mais subjetivo. Mas realmente, se você for parar para pensar, é um livro que tem um impacto fodido até hoje. A referência dele em qualquer
qualquer país, qualquer cultura. Desculpa, está muito presente. Mas não é o melhor, nem o melhor livro do George Orwell. Que é essa fase que o Demetrio comentou, do Orwell praticamente como um repórter de campo, né? E ele junta aí vários textos que ele fez nessa época que ele morou entre Paris e Londres, mas tem vários outros livros, assim, cara. E ele tem um texto tão bom, cara. É tão bom, lê em inglês também, é muito bom. Cara, fodaço. Outro dia eu falo mais dele, invento aí um programa desses pra gente puxar de repente um polipatia, sei lá. Vamos falar de cinema. Cerimônia de casamento, que o título em português, né, para variar, não é propriamente uma cerimônia de casamento. A cerimônia demora só o começo do filme. O filme se passa durante a festa de casamento. Em inglês chama-se Um Casamento, A Wedding. É um filme de 1978 do Robert Altman. Robert Altman é um dos grandes diretores norte-americanos do final do século passado e ele tem essa característica que é talvez seja o melhor filme dele nesse sentido, embora tenham outros filmes que usam essa técnica que ele faz, que são mais bem desenvolvidos ou melhores produzidos. Mas é o filme em que ele consegue trabalhar com essa lógica de que há várias pessoas em cenas, há várias histórias em cena, várias coisas que eventualmente vão se intercruzar, outras não, histórias que podem virar alguma coisa e outras não. Isso começa ali ainda quando ele faz MASH, né, o primeiro grande sucesso dele, que é um filme sobre a Guerra do Vietnã, filmaço. E depois vira uma das principais séries da história da TV norte-americana, uma boa série também. Mas a partir do MASH ele começa a trabalhar desse lado. Ele tem outros grandes filmes dessa época que não estão necessariamente vinculados a isso. Tem o Três Mulheres com a Sissy Spacek. Tem o... como é que chama? Miller and McCabe. O Long Goodbye também, uns grandes filmes. Mas ele, a partir do Nashville, que é o filme seguinte do MASH, se não me engano, que é um filme que fala sobre a indústria fonográfica country nos Estados Unidos, em Nashville, né, a capital desse gênero, ele começa a trabalhar com essa coisa de ter vários personagens em cena, vários atores e várias coisas trabalhando, e muitas coisas improvisadas, né? Ele tem um roteiro, ele sabe para onde ele quer chegar, mas às vezes ele deixa para os atores pirarem por conta própria. Ele tinha começado em Nashville, quando ele fez 24 atores e personagens, ele dobra o número na cerimônia de casamento. São quase 50 atores e personagens. E no decorrer da carreira dele, ele tem uma queda, né? Ele adapta o Popeye, que eu adoro, com a Sissy Spacek fazendo Olivia Palito e Robin Williams fazendo o Popeye para o cinema. Tem muita gente que não gosta e a crítica destruiu o filme na época e acabou com a reputação dele, fazendo com que ele só conseguisse retornar à boa forma no final dos anos 80, quando ele faz O Jogador, que é um filme sobre a indústria do cinema que é inacreditavelmente bom, é impressionante assim, tipo, ele consegue juntar todas as coisas que ele vinha fazendo nos anos 70 e colocar desse outro jeito. Outro dia eu falo aqui do Jogador, que é um filme, só a cena de abertura gigante assim já vale o filme. Ele fez também os Shortcuts, enfim, tem vários filmes com esse formato. Talvez o melhor em termos de acabamento é o Assassinato em Gosford Park, que já é desse século. Ele morre bem no começo do século, 2006, se não me engano. E todos esses filmes têm essa coisa de várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Mas o Cerimônia de Casamento, para mim, é o meu favorito. Como eu falei, né? A cerimônia em si demora bem no começo do filme e já determina qual vai ser o tom do filme, né? São duas famílias que estão casando seus filhos. A noiva é filha de um cara que trabalha com caminhões nos Estados Unidos, enquanto o noivo é filho de uma família tradicional nova-iorquina, cujos convidados simplesmente se recusam a aparecer na cerimônia ao saber quem é a família da noiva. E nem é uma questão de tipo, quem pode ser, mas é basicamente uma questão de recorte social. Não vou num casamento em que
não tem outras famílias ricas envolvidas, né? Já começa de partida com essa entrada errada. O casamento acontece, em seguida começa a festa, e aí na festa várias coisas acontecem. E pequenos eventos que vão virando cada vez maiores, e contratempos que viram problemaços, e muitas questões que continuam até hoje, né? Questões que eram importantes nos anos 60, mas continuam sendo importantes hoje e debatidas, sei lá, tanto a questão racial, quanto a questão de gênero, quanto a questão da nudez até, sabe? A questão do o próprio sexo trabalhado em diferentes camadas, a morte vem em situações completamente inusitadas e ao mesmo tempo um elenco fabuloso, um elenco que não tem grandes atores conhecidos, assim, né? Principalmente hoje em dia, né? São atores que são conhecidos, tem uma brincadeira que ele faz, talvez o nome mais conhecido seja a Mia Farrow, ou a Geraldine Chaplin, ou a Carol Burnett, ou o Desi Arnaz Jr. O Desi Arnaz Jr. é o filho do Desi Arnaz com a Lucille Ball. E ele faz essa brincadeira, né? Que tipo, todos esses nomes que eu citei, eles são filhos ou sobrinhos de atores já estabelecidos em Hollywood. E tem o Vittorio Gassman, branca, 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 né? Clássico ator italiano fazendo o papel de um cara que casou com uma das irmãs da família milionária, que tem uma ligação com o crime organizado, que não é muito explicado direito. E é o próprio Vittorio Gassman fazendo isso, né? É muito bom. Pequenas piadas, pequenas tensões, grandes risadas, grandes merdas, saca? O filme vai alternando essas coisas, você não sabe direito se o filme é um pesadelo ou uma comédia, e as duas coisas ao mesmo tempo, né? Termina, inclusive, com uma referência ao próprio ato do casamento. Várias reflexões sobre isso são feitas durante a história do filme. O filme tem 2 horas e pouquinho, mas vai bem fácil, não sei que plataforma que ele tá, mas recomendo não só assistir ao Cerimônia de Casamento, mas também assistir aos outros filmes do Robert Altman. E eu tô revendo aos poucos umas coisas dele, né? Tô começando a entrar naquela fase, como o Demétrio comentou, né? Tem a fase da comida, a fase do exercício físico, né? E ele fala em pós-isolamento social, mas pera aí, pós-isolamento para os outros, né? Continuamos isolados. Infelizmente o resto do Brasil acha que tudo bem só pegar uma praia no fim de semana, não vai rolar Covid. Tem uma coisa que eu estava pensando outro dia. Tem gente que meio que menospreza isso, né, da quarentena, e fala assim, se eu morrer, tudo bem, né? Tá bom, beijo. Então tá, vai que você não morre. Vai que você pega essa porra desse Covid e perde o paladar, e perde o olfato. Tava lendo um artigo sobre isso, né? Um cara que teve o coronavírus e perdeu o paladar. Imagina se perder o paladar, que pesadelo. E aí, tudo bem, morrer não é problema pra você, porque você vai morrer, né? Mas e se você não morre? Se você só perde o paladar? É dando mole aí, bicho. Começar a comer coisa com textura diferente só pra ter uma sensação diferente. Tá louco? Gosto nem de pensar nessa possibilidade. Não dá mole não, isolamento não acabou ainda, vamos continuar recluso. Não dá pra brincar com isso não. Eu sei que o Demetrio tá isolado ainda, mas eu acho que, enfim, se referiu muito mais a isso. E assim encerro mais um Climatias. Infelizmente não consegui publicar o programa mais cedo, porque tive problemas técnicos, né? Parece que lembrança que é segunda-feira, né? Quando rola aqueles problemas técnicos que acabam atrasando também o Festa Solo, né? E não custa lembrar isso. Às 9 da noite tem o Festa Solo, que é o Via Fodona ao vivo, lá na twitch.tv/Trabalho Sujo. Aparece lá. 9 e pouquinho, né? 9 em ponto eu nunca tô lá. Às vezes tô, mas não sempre, certo? Mas é isso. Amanhã, tudo de novo.